A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá, queridos ouvintes da Boa Nova, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver, com muita satisfação por estarmos aqui reunidos e desejamos sempre que esse programa possa trazer alegria para a sua vida, possa ser um alimento para a sua alma, para as nossas almas, que possamos sempre aprender sempre mais. Bem, você que nos acompanha sabe que nós estamos fazendo a leitura e o comentário deste belo livro, o livro A Caminho da Luz, que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E nós estamos já no capítulo 10, que fala a respeito da Grécia e a missão de Sócrates. Nos programas anteriores, ou melhor, no programa anterior, nós falamos um pouco sobre a Grécia. Nós vimos que os espíritos superiores já estavam preparando a vinda do Cristo, mas para isso eles tinham que abrir um caminho, preparar os homens para a mensagem que o Cristo viria trazer posteriormente, muitos anos à frente. Então, reencarnaram em Atenas filósofos, pensadores, espíritos já maduros que vieram trazer da notícia, vieram abrir as mentes já naquela época, há muito tempo atrás, bem antes de Cristo. Hoje nós estaremos dando continuidade a esse assunto e então fique com a gente, pegue seu caderno de anotações, vamos estudar juntos. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Essa alegria de voltarmos ao tema do A Caminho da Luz nos enche da satisfação de aprendermos coisas interessantes que normalmente nós não encontramos nos relatos históricos, porque são produzidos por homens que interpretam a história que eles vivem, que eles conhecem, sem a visão daquilo que está por trás do planejamento espiritual, que é isso que nós vamos acompanhando ao longo desses diversos capítulos. Mas a Boa Nova quer que você fique feliz, que você encontre o seu caminho dessa luz espiritual, e é isso que, através dos nossos queridos Luiz Leite e Alailson Cunha, a Boa Nova quer que você receba agora. Lembrando, como sempre, da importância da sua participação no Clube Amigos da Boa Nova. Basta ligar no 0800 12 18 38, fazer a sua inscrição, sua participação é importante. Se você gosta de toda essa programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, você pode ser aquele que auxilie a que as pessoas possam ter um entendimento maior sobre a doutrina espírita. Então, seja uma semente de luz, ajude a levar luz, alegria a muitas pessoas. 0800 12 18 38, lembrando que o horário de atendimento para que você faça a sua inscrição de segunda a sexta-feira vai das 7 da manhã às 7 da noite. E aos sábados, o atendimento vai das 9 da manhã até as 3 da tarde. Bem, como eu estava falando anteriormente,
Nós hoje, ainda dentro do assunto sobre a Grécia, nós estaríamos falando sobre Sócrates, que foi um pensador muito conhecido, muito interessante para que nós possamos conhecer um pouco a respeito dele. André, quer fazer alguma colocação? Nós vamos só lembrar do final do parágrafo anterior, em que Emmanuel nos diz que Jesus, lá do alto, estava buscando trazer mais luz aos homens para preparar a sua vinda futura. Então ele cita aqui, Jesus se ocupa em nutrir o coração humano com uma sementeira bendita da sua palavra e envia às sociedades daquele tempo, não apenas os gregos, mas a toda parte, mas especialmente a Grécia, valorosos auxiliares, e aqui na Grécia especialmente as figuras de Ésquilo, Eurípides, Heródoto, Tucídides e, por fim, a figura máxima do filósofo Sócrates, com o intuito de realizar todo esse preparo do esforço que vai ser realizado por todos esses sábios, arroteando o solo, limpando todos os caminhos por onde Jesus vai semear a semente luminosa da sua mensagem. E então é esse o Sócrates que agora Emmanuel cita logo no começo do parágrafo. É por isso que de todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos, somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates na Atenas antiga. Superior a Anaxágoras, seu mestre, como também imperfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos mais famosos, o grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e cultura na alma sedenta da mocidade. Nas praças públicas, ensina à infância e à juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros, da solidariedade das gerações futuras. Mas Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Sócrates é acusado de perverter os jovens atenienses, instilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhe extravasam do cálice de amarguras. Conscientes da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes. Os enviados do plano invisível cercam-lhe o coração magnânimo e esclarecido nas horas mais ásperas e agudas da provação. E quando a esposa, Xantipa, assoma as grades da prisão para comunicar-lhe a nefanda condenação à morte pela cicuta, que era uma erva venenosa, ei-la exclamando no auge da angústia e da desesperação: Sócrates, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. Que tem isso? Respondeu resignadamente o filósofo. Eles também estão condenados pela natureza. Mas essa condenação é injusta, soluça ainda a desolada esposa. E ele a esclarece com um olhar de paciência e de carinho. E você queria que ela fosse justa? Querendo dizer, não é? Vindo de quem veio, você acha que poderia ser justa? Senhor do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alçando-se de novo aos páramos constelados, onde o aguardava a bênção de Jesus. Essa história de Sócrates, ela é maravilhosa e ela ainda até hoje é pouco conhecida, Solange, fora dos círculos filosóficos
que estudam essas questões do pensamento em faculdades, em teses, etc. A notícia deste Sócrates que nós conhecemos, ela chega imperfeita ao público que não está enfronhado nas questões da filosofia. E eu acho que é importante recomendar àqueles que nos escutam que vão ganhar muito, muito, mas muito mesmo, se perderem algum tempo, se gastarem, melhor dizendo, algum de seus momentos na leitura de um livro pequeno, bem pequeno, mas um livro que tem 2.400 anos, aproximadamente. Este livro você encontra editado em português, com várias traduções em português. E todas elas são bastante interessantes. Você encontra em livrarias leigas como Saraiva, Fnac, Cultura. E se lá não estiver o exemplar, você pode encomendar. Ele é barato e vale a pena você ler várias vezes. Se chama Apologia de Sócrates. É um documento escrito pelo seu discípulo Platão, um dos que estava no julgamento de Sócrates. E este documento retrata todas as acusações de que Sócrates foi vítima, dos 3 acusadores que levaram aos juízes de Atenas a acusação, essa que foi resumida aqui por Emmanuel, e traz textualmente, segundo Platão, o que Sócrates disse em sua defesa. Nós admiraremos a figura impoluta, a figura altiva e nobre de um sábio, falando aos seus juízes e indagando dos seus acusadores a respeito da real intenção da sua acusação, mas sem nenhuma subserviência, sem nenhum temor, sem nenhuma pequenez amedrontada pela possibilidade de morrer. Apologia de Sócrates. Você vai descobrir neste livro que Sócrates não foi julgado uma única vez. Ele foi condenado 2 vezes. 2. Porque a primeira, quando houve uma diferença muito pequena entre os que votaram a respeito da sua condenação e da sua absolvição, na primeira vez que isso ficou definido, Solange, ele foi-lhe dada a opção de qual seria a pena que ele gostaria de receber. E ao defender-se da acusação, a pena que ele se aplicaria é a de que ele fosse, por 1 ano, homenageado com comida de graça no Pritaneus, que era o lugar onde os gregos davam alimento aos que ganhavam os primeiros lugares nos festivais olímpicos do atletismo. Os heróis das Olimpíadas, lá na Grécia, eram remunerados desta forma, como um prêmio, comerem de graça, pagos pelo Estado ateniense. E Sócrates disse: se vocês tratam assim os atletas que ganham nos certames esportivos e que não mudam nada a sociedade, eu que estou aqui ensinando as pessoas a serem mais justas, mais nobres, eu também acho que posso merecer ser abastecido, até porque eu também sou pobre, sou velho. E então ele demonstra a sua independência. E então aí vem a segunda condenação com um número maior contra ele. E isso tudo você vai aprender com a riqueza dos detalhes de Platão, contado num livro de 2.400 anos atrás, traduzido para o português como um dos clássicos do pensamento humano que nós não temos acesso na escola, nos valores morais em que nós poderemos aprender o significado daquilo que Sócrates, como diz Emmanuel, vem nos trazer ao longo deste processo de preparação da vinda de Jesus. Vocês veem Emmanuel dizendo aqui, Solange, que Sócrates foi tão nobre que ele, inclusive, teve atitudes muito semelhantes às do próprio Cristo e que entregou com o seu exemplo a todos os que vieram depois esta independência. Vejam só, Emmanuel conta aqui casos interessantes. Durante a noite, graças à facilitação de pessoas que tinham interesse em libertá-lo e também de juízes amigos, de juízes
e alguns que tinham interesse de denegrir a sua mensagem, foi-lhe facultada a possibilidade de fugir. As portas ficaram abertas para que ele escapasse, como um condenado, como um fugitivo, como alguém que estava burlando a justiça. E ele não foge, permanece até o amanhecer e ali dá o testemunho de que ele não tem medo de ser inclusive envenenado, se isso custar a ele a sua autenticidade e a defesa daquilo que ele acredita. Então é linda a história de Sócrates. E eu volto a dizer, procurem este livro, não deve custar mais do que R$15. Vocês acreditam nisto? Um livro de 2.400 anos escrito por Platão, em um opúsculo. São livros pequenininhos, até de bolso, que essas editoras têm procurado colocar para facilitar o acesso. André, chama a Apologia de Sócrates. Isso. E a linguagem também é bem compreensível, não é nada... Sim, os tradutores, Solange, tomaram o cuidado É. de traduzir do grego de uma forma que seja bastante fácil de compreender. Uhum. Mas você precisará ter um pouco de atenção, porque a tradução, mesmo que seja para o português, tem que obedecer certas lógicas do falar grego. Mas é lindo, é lindo. Vale a Leiam pena. com calma, risquem, marquem, observem a beleza daquilo que Sócrates fala em sua defesa, mas não na defesa dele, corpo físico, na defesa dos princípios e valores que ele estava desejando que as pessoas vivessem com autenticidade. Então, esse é um trecho maravilhoso do livro A Caminho da Luz, que será enriquecido com a sua busca. Você que nos escuta poderá se tornar ainda mais rico com o saber que Platão oferece para a gente. Mesmo assim, você vai ver na sequência que os discípulos de Sócrates, como acontecem com todos os mestres e seus seguidores, não souberam dar continuidade com profundidade aos ensinamentos que Sócrates deixou. Por quê? Porque, naturalmente, os discípulos querem ser os mestres. Passado o principal, deixado de existir aquele que era o núcleo, todos os outros querem tomar frente e ser também responsáveis por uma ideia própria. E quando você quer fazer a sua ideia prevalecer, você às vezes cede aos interesses de uma comunidade, às pressões da sociedade, você quer ser admirado. Então, o que Sócrates tinha de independência, nós encontraremos às vezes falta nos discípulos que resolveram seguir caminhos pessoais próprios e não respeitar na essência mais profunda tudo aquilo que nós encontramos o Sócrates explicando. Isso aconteceu no cristianismo. Isso que eu ia falar, um paralelo, se a gente fizer com o Cristo e os discípulos, depois que o Cristo partiu, também os discípulos tentaram meio que deturpar, entre aspas, um pouco a mensagem. As pessoas não sabem, Solange. Para ficar mais palatável pro povo. Ou para atingir certos objetivos que para eles passaram a ser importantes. As pessoas não sabem que quando Francisco de Assis já estava velhinho, Francisco de Assis já não era mais o presidente, entre aspas, da sua ordem. Já era um outro frade. E ele ficava, lá no lugar em que ele vivia, ele ficava prestando serviços. E ele não se metia nos governos das coisas. Por quê? Porque as pessoas, depois que ele deixou esta importante posição de liderança, ele dizia, eu só estou vendo o que eles vão fazer, o que eles estão fazendo. Eu não tenho mais como... Eu já dei a minha vida para exemplificar as coisas. Agora, aí estavam lá lutando por poder, dentro da agremiação que havia crescido muito, né? Os frades menores, a ordem dos frades menores. A história de Francisco de Assis relata isto, que os seus próprios seguidores, em vida de Francisco ainda, já estavam deturpando a simplicidade, a pureza, aquilo que Francisco tinha usado para fundar a sua ordem. Então isso é comum que aconteça, mas a gente vai chegar a esse ponto depois do intervalo, não é mesmo? Isso, nós já estamos quase que aí em cima do nosso horário e daqui a pouquinho nós faremos um breve intervalo. Lembrando para vocês da importância da participação do Clube Amigos da Boa Nova. Aproveite agora, dá uma ligadinha, 0800 12 18 38. Nós faremos um rapidíssimo intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta.
Estamos apresentando o programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Olá, nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e o comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 10, que fala sobre a Grécia e a missão de Sócrates. Bem, no bloco anterior nós já falamos um pouco a respeito de Sócrates. Agora, nesse bloco, nesse trecho do livro, Emmanuel fala para a gente a respeito dos discípulos, aqueles que vieram depois de Sócrates. Então acompanhe comigo a leitura. O grande filósofo que ensinara à Grécia as mais belas virtudes, como precursor dos princípios cristãos, deixou vários discípulos, dos quais se destacaram Antístenes, Xenofonte e Platão. Falaremos apenas deste último, para esclarecer que nenhum deles soube assimilar perfeitamente a estrutura moral do mestre inesquecível. A história louva os discursos de Platão, mas nem sempre compreendeu que ele misturou a filosofia pura do mestre com a ganga, ou seja, com a impureza das paixões terrestres, enveredando algumas vezes por complicados caminhos políticos. Não soube, como também muitos dos seus companheiros, conservar-se ao nível de alta superioridade espiritual, chegando mesmo a justificar o direito tirânico dos senhores sobre os escravos, sem uma visão ampla da fraternidade humana e da família universal. Contudo, não deixou de cultivar alguns dos princípios cristãos legados pelo grande mentor, antecipando-se ao apostolado do Evangelho, antes de entregar a sua tarefa doutrinária a Aristóteles, que ia também trabalhar pelo advento do cristianismo. Nós vemos com isso, queridas irmãs, queridos irmãos, que há uma diminuição da profundidade natural. Quando o núcleo central termina a sua tarefa, fica o seu ensinamento entregue àqueles que vão interpretar, que vão dar uma outra coloração, e nem sempre a capacidade e a profundidade dos que vêm depois se iguala à daquele que estava cumprindo a semeadura, a primeira semeadura, a semeadura mais completa. É o que acontece com estes três que Emmanuel cita, e também com Platão, que acaba muitas vezes preocupando-se com outras questões. Diferentemente de Sócrates, Platão era um rapaz de família abastada. Ele era jovem quando Sócrates já estava no fim da vida. Ele acompanha o julgamento de Sócrates, ele devia ter 27, 28 anos. Ele é um garoto perto de Sócrates, que já tinha seus quase 70 ou um pouco mais. E naturalmente, depois que Sócrates se afasta, Platão também tem o seu desejo, tem a sua busca por criar o seu modo de pensar. E é claro que todos os discípulos acabam querendo ser maiores e melhores do que os seus mestres. É até uma forma de você não ficar à sombra daqueles de quem você auriu ensinamentos. Então, é uma forma também de você tentar ser inovador, mudar a maneira de interpretar as coisas. E, às vezes, como é o caso, nós encontraremos Platão discursando. São famosos os discursos de Platão em inúmeras áreas do conhecimento. É claro que muitas coisas boas Platão deixou, coisas profundas, coisas importantes. Mas, em alguns casos, talvez não se sabe o momento em que ele estava vivendo, ele acabou tentando justificar coisas que Sócrates jamais estaria fazendo, em termos de aprofundamento, de fraternidade, de nobreza. Ele justifica, inclusive, como diz Emmanuel, determinados direitos de primazia ou de tirania de senhores sobre escravos. Bom, porém, ele não deixou também de contribuir com sua pesquisa e sua maneira de entender com o advento daquilo que viria com Jesus mais tarde, do cristianismo nascente, e que
serviu de base, inclusive, para encontrarmos na introdução do Evangelho a informação de que Aristóteles, ou melhor, Sócrates e Platão são os precursores da ideia espírita por serem muito ligados às questões do cristianismo. Depois vamos encontrar, depois de Platão, a figura de Aristóteles, que vai também dar continuidade a esse mesmo processo. Agora, vamos ver o resultado da condenação de Sócrates. Emmanuel vai falar para a gente a respeito da provação coletiva da Grécia. A condenação de Sócrates foi uma dessas causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas para todos os espíritos que participaram dela, na medida justa das responsabilidades pessoais entre si. E é em razão disso que, mais tarde, vemos o povo nobre e culto de Atenas fornecendo escravos valorosos e sábios aos espíritos agressivos e enérgicos de Roma. Vejam que interessante. Como os espíritos nos explicam, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos e pelo bem ou pelo mal que semeamos, vamos ter que responder. Portanto, todos os homens que estiveram envolvidos nessa conspiração contra Sócrates, que acharam que foram vitoriosos porque conseguiram tirar aquele... Ele se dizia que, na verdade, ele era um moscardo. A função de Sócrates, e ele vai falar isso na sua defesa, é a de ser uma vespa zumbindo no ouvido dos governantes para fazer os governantes pensarem melhor. Como se ele estivesse zumbindo na orelha de um cavalo que está puxando a sociedade. Está puxando Fica ali incomodando. Para que o ser não se acomode na sua posição de relevância ou de governança e possa estar sempre atento para solucionar os motivos pelos quais ele foi colocado naquela posição. A necessidade do povo, os direitos das pessoas. Então, Sócrates fazia isso, ele era um moscardo que incomodava. Mas todas as pessoas que não queriam saber mais do incômodo, que inventaram todo esse tipo de traquinagem para culpá-lo de uma verdade que não existia, todos estes acabaram tendo que se responder coletivamente pela injustiça cometida. E então o que acontece é que ele está dizendo, depois de passar pela grandiosidade, Atenas perde a condição de liderança. Primeiro, perde para a invasão macedônica. Alexandre da Macedônia passa a ser, alguns anos depois, o líder, perdendo Atenas a sua condição de cidade-estado. E depois de Alexandre, sobe no governo do mundo a própria Roma, que invade Atenas e pega os homens que estavam em Atenas, cultos, preparados como escravos, como mestres escola dos filhos da abastada cidadania romana. Eles importam escravos de diversos lugares para que vão educar os filhos dos romanos ricos. Então você vê que há uma degradação daqueles que antes estavam no píncaro do conhecimento da terra para tornarem-se apenas escravos. Isso, mas pelo que eu entendi também a lei de causa e efeito, né? Porque me parece que esses espíritos que, de uma certa forma, colaboraram para que Sócrates fosse condenado, depois tiveram, tá correto isso? Depois reencarnaram, né, nessa condição e acabaram sendo aprisionados e sendo levados como escravos. Sim, essa é uma condição natural, mas não só, eles não reencarnaram apenas para serem escravos africanos, eles estavam naquela mesma condição de cidadania grega. Isso. E que, como gregos em diversos outros lugares, acabaram passando... Sendo aprisionados e levados para um outro país, E é interessante observar que na obra espírita de Emmanuel, nós vamos encontrar o senador Públio Lentulus, aquele homem orgulhoso, que era muito culto em Roma, renascendo depois como um escravo Nestório, que vai servir como mestre-escola para outros que vão precisar do seu saber. Então, nós vamos observando como essa coisa de ação e reação que você cita está como uma maneira de punir pelos erros cometidos, mas de garantir também a possibilidade de espalhar o saber para outros ambientes. E é exatamente este o sentido.
Bem, esses escravos, os escravos de Atenas, que eram levados de Atenas a Roma, eles iam nas galeras suntuosas, humilhados e oprimidos, sem embargo das suas elevadas noções da vida, do amor, da liberdade e da justiça. Apesar de terem essas noções nobres da filosofia, eles eram apenas agora escravos amarrados, escravos humilhados nessa condição de subalternidade. É verdade que iam instaurar um novo período de progresso espiritual para as coletividades romanas, com os seus luminosos ensinamentos. Mas o processo evolutivo poderia ladear outros caminhos longe do morticínio e da escravidão. Poderiam ter feito isso de outra forma, né? Mas, todavia, sobre a fronte de muitos gregos ilustres pairava o sanguinolento labéu, a sanguinolenta desonra daquela injusta condenação. Desonra infame que a Grécia deveria lavar com as lágrimas dolorosas da compunção e do cativeiro. É isso aí. Então a gente observa como a lei do universo se aplica em toda a sua grandeza e exatidão em relação às responsabilidades individuais e às responsabilidades coletivas. Encontramos a injustiça praticada contra Jesus, produzindo todos os malefícios para aquela região, para os povos daquele ambiente, que ainda hoje não estão em paz, que não conseguem se encontrar em um ambiente de convivência respeitosa. E vemos que isso aconteceu também com a Grécia Antiga. Bem, assim, Solange, nós terminamos este capítulo. E por falarmos em Roma, no final aqui, que aliás no tempo era chamada, quando a Grécia estava no auge, as colônias que estavam sendo fundadas por gregos no Mediterrâneo e que estavam fundadas na região da Itália daquele tempo, eram chamadas colônias da Magna Grécia. A Itália daquele período era chamada de Magna Grécia. A Grécia Grande. Porque era distante de Atenas, mas era um território vasto. E os atenienses e os gregos se orgulhavam dessas colônias. Eles estavam tentando espalhar o seu conhecimento pelo mar Mediterrâneo. Mas o que acontece é que, de repente, Roma ganha a sua grandeza militar, a sua grandeza administrativa e invade Atenas. E ao fazer isto, o que acontece é que pega o conhecimento de Atenas e leva para Roma. Então a gente vê na história uma coisa interessante. Ao mesmo tempo em que Roma escravizava Atenas militarmente, era Atenas quem dominava Roma culturalmente. Roma importa os deuses da Grécia, os costumes dos gregos, os hábitos que os gregos tinham, graças a estes saberes e estes sábios que eram levados como o píncaro, como a coisa mais importante da cultura para ensinar os romanos. Então, aí os romanos davam outros nomes aos deuses gregos, mas com as mesmas características e viviam então numa mescla, como disse Emmanuel aqui, que ajudava a sociedade romana a absorver saberes nobres, belos da cultura grega, mesmo que depois eles tivessem que adaptar, como os romanos assim eram, muito maleáveis, eles eram pragmáticos. Eles tinham outras maneiras de viver essas realidades. E é por isso que logo a seguir, no próximo capítulo, né, Solange? Exatamente, nós vamos falar sobre Roma. Né? Vamos iniciar o próximo capítulo sobre Roma. Acho que, se não me engano, eu estou sem a minha colinha aqui, mas acho que são os etruscos, André? Isso, o povo etrusco. Aqueles que antecederam até os romanos famosos, né? A Etrúria. Gente, infelizmente, nós estamos encerrando, nosso tempo já se esgotou. Deixamos, como sempre, o convite para você estudar conosco, participar do programa Espiritismo Sem Mistério. Às terças-feiras, de 15 em 15 dias, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos ao vivo, a partir das 16 horas, na TV Mundo Maior. Então você pode enviar seus comentários, as suas dúvidas, participar mesmo conosco, num estudo bastante interativo e interessante. Terças-feiras, às 16 horas, de 15 em 15 dias, no programa Espiritismo Sem Mistério. Também, se caso você não possa
estudar conosco às terças. Nós temos o mesmo estudo do Livro dos Espíritos às quartas-feiras. E essa semanalmente, né? Isso, Toda semana. Toda semana, quarta-feira, a partir das 8 da noite, o Livro dos Espíritos, só que na TV Alvorada Espírita. Você também poderá aí aprender sempre muito mais. O site da TV no YouTube, onde você assiste a programação ao vivo, é youtube.com/TV Alvorada Espírita. No caso, para o estudo da quarta-feira à noite, às 20 horas. Você pode participar. Aproveitando também, deixamos o convite para você conhecer o programa O Espírito da Letra, onde estão sendo analisadas as obras de Francisco Cândido Xavier, são as obras, aliás, do Espírito André Luiz, através do Chico Xavier, e nós já temos aí 5 obras que são lidas e analisadas, capítulo a capítulo, pelo André Luiz. Um trabalho muito interessante que você pode estudar conosco. Então, nós temos já o Nosso Lar, os Mensageiros, os Missionários, Obreiros da Vida Eterna e No Mundo Maior. É muito interessante e muito instrutivo também. Estude conosco. Programa O Espírito da Letra na TV Mundo Maior. Bem, nós agradecemos a sua participação, agradecemos a sua presença, que essa semana seja de muita paz para todos nós e até a próxima edição do programa Alegria de Viver. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa vibração. Senhor, conhecendo a evolução do pensamento, nós nos admiramos ao percebermos a preocupação dos bons espíritos sob a sua augusta direção em aproveitar cada oportunidade evolutiva da humanidade e colocar luz na escuridão. Conhecendo os defeitos de cada povo, reconhecer-lhe a virtude, às vezes confundida pela maioria como arrogância ou intolerância ou arrojo. Nos teus olhares, tais chamados defeitos são interpretados como força realizadora, implementação de uma causa nobre, não como autorização para destruir, para acabar, mas para seguir adiante com a coragem bandeirante daqueles que saíram desbravando com as próprias unhas, a fim de levar o progresso. É muito fácil, depois de tantos anos, séculos ou milênios, julgarmos com os olhos da modernidade, sem nunca termos saído para tomar uma chuva ou passar uma madrugada ao relento. Temos água encanada, transporte público, hospital, escola, supermercado, telefone, veículos que nos transportam, aviões, navios. Temos asfalto. E tudo isto, Senhor, conquistado ao suor de todas estas gerações. Quando ouvimos Emmanuel explicando as lutas destas criaturas, reverenciamos este valor, que mesmo para escrever tinham dificuldade de papel, que usavam um pequeno bastão de madeira ou uma pena qualquer, mergulhada em uma substância colorida, que chamávamos de tinta. E ainda assim, Senhor, escreveram coisas exuberantes e lindas. Enquanto que nós, com todas as facilidades da modernidade, mal conseguimos ter uma caligrafia decente. Que dizer então, fazer filosofia, buscar sabedoria, meditar e escrever coisas que possam impressionar minimamente, pela originalidade, aqueles que hoje na modernidade possam vir a ler. Ah, querido mestre,
Imaginamos como você deve ter trabalhado para fecundar o homem do passado, visando o homem do presente. E é este amor que reverenciamos agora, Jesus querido. Na figura de Sócrates, de Platão, de Aristóteles e de todos os pensadores, te dizemos: muito obrigado, querido amigo. Obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos. Muita paz. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então: creio em ti, Senhor, eu creio em ti. Creio em ti, creio em ti.